Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão do mistério da Eucaristia, do novo catecismo. É a parte final, a parte resumindo, nosso 62º encontro. Vamos trabalhar o número de 1406 a 1419. E assim nós encerramos toda a reflexão que encontramos neste novo catecismo, sendo que, a partir da semana que vem, nós vamos ficar só no Catecismo de Trento, que ainda temos alguns temas para refletir. Então vamos encerrar nesse resumindo do número 1406. Afirma assim: Jesus disse: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Quem come a minha carne, bebe meu sangue, tem vida eterna. Permanece em mim e eu nele. É o discurso do pão da vida do Evangelho de João, onde o discurso ele é articulado em dois momentos. O momento da fé, onde nós tomamos conhecimento de quem é Jesus, a sua origem divina, né? Então diz que ele é o pão vivo descido do céu, a sua origem divina, e também no segundo momento aparece a realidade sacramental, comer a carne e beber o sangue de Cristo como consequência, né, de possuir vida eterna. E esse vida eterna não tem artigo, né? Tem a vida eterna, não. Tem vida eterna. O substantivo da frase é vida. O eterno é o qualificativo, né? Então, o substantivo é vida, o eterno é o adjetivo. É a qualidade de vida que se tem a partir da fé em Cristo e do recebimento da Eucaristia. Mas nessa frase, vida eterna, esse, então, aqui, adjetivo, ele vem substantivado. Então, qualidade de vida que se tem a partir do momento em que se participa da Eucaristia. Número 1407. A Eucaristia é o coração e ápice da vida da Igreja, pois nela Cristo associa sua Igreja e todos os seus membros a seu sacrifício de louvor e ação de graças, oferecido uma vez por todas na cruz a seu Pai. Por seu sacrifício, ele derrama as graças da salvação sobre o seu corpo, que é a Igreja. A Eucaristia, ela tem essa dimensão, no caso aqui, uma dimensão eclesial, né? Porque é ela que forma o corpo de Cristo. Isto é, a Eucaristia faz a Igreja celebra a Eucaristia. Então, há essa realidade de pertença a Cristo através da celebração eucarística. Mas muito mais ainda, né, que nós devemos ver que a partir do momento em que nós estamos celebrando, vamos supor, estamos celebrando hoje, agora a Eucaristia. Ao celebrar o hoje, agora a Eucaristia, nós estamos sendo inseridos no momento em que Jesus morre na cruz. Há uma realidade que rompe com a barreira do tempo e nos faz participantes deste momento, naquele momento da cruz, porque naquele momento nós que fazemos parte de seu corpo, também estamos na cruz sendo imolados com Cristo. Então há uma realidade que nós participamos e nós participamos sempre deste mistério. Não é uma recordação que ficou no passado, mas é uma realidade do qual nós estamos inseridos, não é?
Já tem uma pregação de Pentecostes de Santo Agostinho, eu já não lembro qual, foi há muito tempo, que dizia o seguinte: quando o sacerdote diz, isto é meu corpo, e ele age naquele momento na pessoa de Cristo, Cristo que está ali naquelas palavras, ele está presente, né, naquele momento, né? Quando ele diz, isto é meu corpo, a assembleia que participa, que está unida, também está sendo imolada com Cristo na cruz. Então, há uma realidade, né, que nós também somos inseridos neste mistério redentor. A celebração eucarística comporta sempre, então vamos ver, a proclamação da palavra de Deus, também nós chamamos a mesa da palavra, a ação de graças a Deus por todos os seus benefícios, né? Ação de graças se fala Eucaristia, a Eucaristel, né? Ação de graças a Deus, Pai é o autor, princípio e fim de toda a ordem da salvação, né? Então, ação de graças a Deus Pai por todos os seus benefícios, porque tudo que nós recebemos por Cristo tem sua origem, princípio e fim no Pai. Sobretudo pelo dom de seu Filho, o dom da cruz, da sua entrega livre, né? A consagração do pão e do vinho, então aquele momento eucarístico, e a participação no momento litúrgico da comunhão, pela recepção do corpo e do sangue do Senhor. Esses elementos constituem um só e mesmo ato de culto. Não são separados. O corpo de Cristo é um, o sangue de Cristo não. É o mesmo Cristo, o único sacramento. Nós vimos lá no Concílio de Trento que dizia, não são dois sacramentos, é um único sacramento de Cristo, que nós participamos sobre a espécie do pão e do vinho, onde nós temos naquela realidade o único Cristo no seu corpo e sangue. 1409. A Eucaristia é o memorial da Páscoa de Cristo, né? Isto é, da obra da salvação realizada pela vida, morte e ressurreição de Cristo, que é a centralidade da fé cristã, o cerne da fé cristã. Obra esta tornada presente na ação litúrgica. A ação litúrgica é um ato de atualização dessa realidade, desse mistério. 1410. É Cristo mesmo, sumo sacerdote eterno da nova aliança, que agindo pelos ministérios dos sacerdotes, porque Cristo age no sacerdote, você vê a voz do Padre, mas é Cristo que está naquele momento. O Padre é aquele instrumento da presença de Cristo naquele momento da consagração, oferece o sacrifício eucarístico. E é também o mesmo Cristo realmente presente sob as espécies do pão e do vinho. Não é um outro, é o mesmo, que é oferecida do sacrifício eucarístico. 1411. Só os sacerdotes validamente ordenados podem presidir a Eucaristia e consagrar o pão e o vinho para que se torne o corpo e o sangue de Cristo, porque eles participam do ministério de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Então, é necessário que eles tenham participado do sacramento da ordem para dar validade ao sacramento. 1412. Os sinais essenciais do sacramento eucarístico são o pão de trigo e o vinho de uva. Não se pode mudar a matéria da Eucaristia. Então, é pão de trigo, vinho de uva, sobre os quais é invocado a bênção do Espírito Santo, a epiclese do Espírito Santo, e o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, ditas por Jesus durante a última ceia. Isto é meu corpo entregue por vós, este é o cálice do meu sangue. 1413.
Por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Então, aquele momento da consagração, onde o padre coloca as mãos sobre as ofertas, invoca a presença do Espírito Santo para que aquele pão se transforme no corpo de Cristo, o vinho se transforme no sangue de Cristo, né? E naquele momento em que se diz as palavras eucarísticas, nós ali já temos a presença real do Cristo, né? É Cristo mesmo, vivo e glorioso, que está presente de maneira verdadeira, real e substancial, seu corpo e seu sangue, sua alma e sua divindade, como nós vimos lá no nosso Concílio de Trento, 1414. Enquanto sacrifício, a Eucaristia também é oferecida em reparação dos pecados dos vivos e dos defuntos, para obter de Deus benefícios espirituais e temporais. Então, nós sabemos que a Eucaristia perdoa pecados, não os pecados mortais, mas os pecados veniais, né? E que era oferecida não só pelos vivos à igreja itinerante, mas também pelos falecidos à igreja padecente, e para obter de Deus benefícios espirituais ou temporais. Realidades necessárias para aqueles que estão vivos caminharem perseverantes na vivência da fé. 1415. Quem quiser receber a Cristo na comunhão eucarística deve estar em estado de graça, isto é, não cometer pecado mortal. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar a Eucaristia sem ter recebido previamente a absolvição do sacramento da penitência. Lembrando que nós devemos ter uma consciência muito autêntica, que São João, na sua primeira carta, no capítulo 5, fala daqueles pecados que não conduzem à morte, veniais, que a oração é suficiente para perdoar, mas ele não se referia aos pecados que conduzem à morte, os pecados mortais. Então, a Eucaristia, como realidade que perdoa os pecados veniais, mas se pede previamente, antes que a pessoa que está em pecado mortal faça a sua confissão, para se estar apta à comunhão. A Santa Comunhão do corpo e do sangue de Cristo aumenta a união do comungante com o Senhor, o faz participar mais ativamente desse corpo, essa presença lhe dá essa visibilidade maior dessa pertença ao corpo de Cristo. Perdoa-lhes os pecados veniais, como eu dizia, e o preserva dos pecados graves como graça. Por serem reforçados os laços da caridade entre o comungante e a Cristo, porque ele se une no amor, a recepção desse sacramento reforça a unidade da igreja, porque a igreja é aquela reunida também na caridade, no amor, corpo místico de Cristo. 1417. A igreja recomenda vivamente aos fiéis que recebam a Santa Comunhão quando participam da celebração da Eucaristia, sempre quando participar. A Eucaristia é fundamental que nos alimentemos para fortalecer a nossa caminhada com Cristo. Impõe-lhes a obrigação de comungar pelo menos uma vez por ano, mas isso é o extremo, né? O ideal é que se comungue todo dia, ou o final de semana, o domingo, que é o dia do Senhor, onde se celebra a morte e a ressurreição de Jesus. No 1418, visto que Cristo mesmo está presente no sacramento do altar, é preciso honrá-lo com culto de adoração. Claro, a Eucaristia foi feita para alimento, mas ele também, a partir das reservas eucarísticas, ter um lugar digno, né? E neste lugar digno, receber a devida adoração diante da presença real de Cristo.
A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo nosso Senhor. E depois, o último número, 1419. Tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, ascensão de Jesus, dá-nos da Eucaristia o penhor da glória junto dele, porque ele carrega para junto do Pai a humanidade nossa, que ele recebeu em Maria, transformada na ressurreição, não mais passiva de morte. Ele leva essa humanidade para junto do Pai. E a nossa humanidade, então, agora participa da divindade. Então, tendo Cristo passado deste mundo ao Pai, dá-nos na Eucaristia o penhor da glória junto dele. A participação no santo sacrifício da Eucaristia nos identifica com seu coração, porque ele, ao se fazer homem, se irmanou na humanidade como filho de Adão, que venceu a morte, venceu a desobediência e vencendo a desobediência a morte. Sustenta as nossas forças ao longo da peregrinação desta vida. Faz-nos desejar a vida eterna, o anseio da eternidade, e nos une já à Igreja do Céu, através da Santa Virgem Maria e de todos os santos, que é a Igreja triunfante. Então, esse é todo o mistério que nós vemos da Eucaristia. Essa realidade que nós somos chamados a participar e a vivenciar com toda a nossa vida. E não ser capaz de pensar a nossa vida sem estar unidos ao próprio Cristo Jesus, que, sendo nosso irmão, que participa dessa humanidade, também eleva essa humanidade para junto do Pai e nos faz participar dele mesmo, da sua presença real, no seu corpo, no seu sangue, na sua alma e divindade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.